Vamos ver aqui mais um exemplo de utilização do TextJIT, tá? Para isso, nós vamos gerar agora um arquivo do PAF-ECF. Então eu vou entrar aqui no site da Confaz e vou consultar aqui no ato COTEP o layout de um arquivo. Então eu tenho o ato COTEP número 6, de 14 de abril de 2008, que dispõe sobre a especificação de requisitos do programa aplicativo fiscal. Tá? Então eu vou aqui direto no anexo 10. Aqui está, o anexo 10 é um arquivo, é a geração de um arquivo texto que trata a linha do inciso 1 da cláusula 9ª do convênio ICMS 15/08. Tá? Então aqui ele informa alguns dados sobre o arquivo, o local de gravação. O que nós vamos nos concentrar aqui são os registros. Tá? Então, para gerar esse arquivo, tem que ser um tipo texto não delimitado. O tamanho é indeterminado, acrescido de carriage return e o line feed ao final de cada registro. Tá? A organização é sequencial, a codificação ESC2 e aqui nós temos os formatos dos campos. Tá? Para os campos numéricos, eles devem ser informados sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas. Os campos alfanuméricos, eles terão que ser alinhados à esquerda, com as posições não significativas em branco. Os campos do tipo data, somente os algarismos da data. Os campos do tipo hora, também somente os algarismos da hora. Quanto ao preenchimento dos campos, os campos numéricos, na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros. Os campos alfanuméricos, na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos. Ok? Agora nós temos a estrutura do arquivo. O arquivo ele compõe dos seguintes tipos de registro. O registro tipo N1, N2, N3, N9 e o registro EAD. Tá? E logo aqui embaixo nós temos a especificação de cada registro. Tá? Temos aqui a montagem do arquivo. Temos o tipo de registro N1, que é a identificação do desenvolvedor do PAF-ECF. Ele é um registro único. Temos o registro N2, que é a identificação do PAF-ECF. Ele também é um registro único. O N3 é a relação dos arquivos executáveis e seus códigos de autenticação MD5. Tá? Esse registro ele deve conter o nome e a extensão do arquivo executável e o código de autenticação MD5. Ele é do tipo alfanumérico. Na verdade, o tipo AD, o tipo A não significa alfanumérico, tá? A indicação AD significa ascendente ou descendente. Então, no caso aqui, ele é ascendente, ok? Nós temos o registro do tipo N9, que é a totalização de registros, e que é o penúltimo registro do arquivo, é um registro único também. E, finalmente, o registro EAD, que é a assinatura digital, que também é um registro único e é o último registro do arquivo. Ok? Então, vamos aqui para a especificação do registro tipo N1. Então, o primeiro registro, no caso, o primeiro campo do registro 1, N1, ele será o N1, tá? O nome do campo, tipo de registro, o tamanho 2, e ele começa na posição 1 e termina na posição 2. E ele é um campo do tipo alfanumérico, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a implementação da geração desse arquivo. O primeiro passo é nós criarmos o arquivo XML com o layout do arquivo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui no projeto que nós executamos anteriormente, eu vou copiar esse arquivo, tá? O arquivo lá do layout da contabilidade TOI. Vou renomeá-lo e vou alterar.
Essa primeira parte do arquivo XML você pode manter, tá? Você não precisa alterar. Basta você alterar aqui a descrição. No caso, arquivo MD5 PAF-ECF, a versão, vou informar aqui uma versão 1. A descrição, eu vou colocar aqui o mesmo conteúdo do nome. Vou apenas complementar aqui, contém os arquivos executáveis do PAF. Ok. Lembrando que esse elemento layout ele é apenas para identificar o que o arquivo contém. Ok? Então vamos lá. Vamos agora implementar, né, o layout do arquivo MD5. O primeiro registro que nós temos é o registro N1. Tá? Então nós temos aqui um record. Eu vou mudar o nome dele para N1. Ok? E agora vou definir os campos desse registro. O primeiro campo, obrigatoriamente, tem que ser o do tipo ID type. Tá? O nome desse campo será tipo registro. Lembrando que o ID type ele tem que ser diferente para cada registro que você tiver no seu arquivo de layout. Tá? Isso é importante para que o TextJIT consiga reconhecer o tipo de registro que será lido no arquivo. Ok? Então o nome desse ID type eu vou informar aqui como tipo registro. O valor padrão dele é o N1. O tamanho desse registro, desse campo, é de 2 caracteres. Então o tamanho já está informado aqui, 2. A posição dele, ele vai começar na primeira coluna desse registro. Ok? Então a posição é a posição 1. Bom, o próximo campo é o campo CNPJ. Então o nome desse campo, CNPJ. O tipo desse campo é numérico, tá? Só que é um campo de tamanho 14. Então eu vou fazer o seguinte, como o inteiro não comporta 14 posições, eu vou informar o tipo long. Tá? O tamanho dele nós já vimos que é de 14 caracteres, 14 posições. E no caso dos campos que são numéricos, eles têm que ser preenchidos com 0 à esquerda. Tá? Então o padding eu vou manter aqui como 0 left. Ok? Então definimos o campo CNPJ. Agora vamos definir o campo inscrição estadual. O campo inscrição estadual ele é do tipo alfanumérico. Tá? Então vamos alterar o tipo aqui para string. O tamanho dele também é 14. Aqui nós não precisamos da formatação. Ok. Agora vamos definir a inscrição municipal. Então o nome inscrição municipal, o tipo também é string e o tamanho 14. Ok. Ele também não precisa de uma formatação. Agora nós temos a razão social. Razão social. O tipo também é alfanumérico, então será uma string. E o tamanho 50. Ok? Ele não tem um valor padrão, tá? Então nós podemos tirar
o valor e o tamanho será 50, ok? Então, dessa forma, nós definimos todos os campos do registro N1, que é o tipo de registro, ele é o ID type, né? Ele é o identificador desse registro. Temos CNPJ, esse CPRF nós podemos tirar. Temos a inscrição estadual, a inscrição municipal e a razão social, ok? Bom, nós vimos aqui na especificação do PAF-SF que os campos do tipo alfanumérico eles devem ser alinhados à esquerda e com as posições não significativas em branco. Tá? Então nós teremos que definir um padding para esses campos aqui do tipo string. Ok? E qual será o tipo de padding que nós iremos utilizar? Bom, o padding 0left ele preenche com zeros à esquerda. Tá? O que nós iremos utilizar aqui é o seguinte. Vamos aqui consultar lá no projeto TextJIT. Vamos consultar o arquivo XSD desse arquivo de layout. Tá? Então eu vou acessar aqui a página do projeto TextJIT. Eu vou aqui em Browse Source. Vamos aguardar o carregamento da página. Aqui está. Eu posso vir aqui na pasta Trunc, Source, e tenho aqui a pasta Resource. Aqui você encontra o esquema, tá? O arquivo XSD, que é o esquema do arquivo de layout do TextJIT, ok? Eu vou aqui agora realizar o download desse XSD. Clicar aqui em download. Ok. Agora vamos abri-lo. Eu realizei o download desse esquema para a gente verificar os tipos possíveis de padding. Tá? Então vou consultar aqui o padding. Ele é um tipo enum paddings. Tá? Então eu já vou pesquisar aqui por enum paddings. Aqui está. Então eu posso ter aqui o zero right, tá? Que ele preenche com zeros à direita. Eu tenho o zero left, esse nós já estamos utilizando no arquivo, que ele preenche com zeros à esquerda. Nós temos aqui o white space right, tá? Ou seja, ele vai preencher com espaços em branco à direita. E temos aqui o white space left, ou seja, ele preenche com espaços em branco à esquerda. O que nós iremos utilizar é o espaço em branco à direita. Tá? Por quê? Porque o nosso registro alfanumérico ele tem que ser alinhado em esquerda e os campos não significativos, os caracteres não significativos devem ser preenchidos em branco. Tá? Então nós temos que utilizar o white space right. Ok? Então vamos lá. Então eu vou definir aqui o padding para a inscrição estadual e vou definir aqui também para a inscrição municipal e a razão social. Ok? Já que esses três campos são campos do tipo string. Ok? Bom, dessa forma então nós definimos o registro N1. Tá? Vamos agora para o registro N2. Eu vou copiar essa definição do N1. Vou mudar aqui para N2. E agora eu vou consultar o layout desse registro N2. Então vamos lá. Bom, aqui no registro N2, nós temos o tipo de registro, o conteúdo é N2, o tamanho 2, formato alfanumérico. Tá? Então aqui a diferença que será N2. Então o ID type dele vai ser o N2. Ok? O tamanho 2 e a posição também 1. O segundo registro.
aliás, o segundo campo é o laudo do PAF-SF. Eu vou apenas aqui deixar o nome laudo. E ele é do tipo alfanumérico e com tamanho 10, tá? 10 caracteres. O tipo dele será do tipo string. No caso, nós teremos que utilizar o padding white space left. Ok? Já que ele é um campo do tipo alfanumérico. Então ele tem que ser preenchido, aliás, ele tem que ser alinhado à esquerda e preenchido com zeros, com espaços em branco à direita. Tá? O próximo campo é o nome do PAF-SF, que é o nome do aplicativo. O nome do aplicativo, ele também é alfanumérico e com 50 caracteres. Ok? Deve ser preenchido com espaços em branco à direita. O próximo campo é a versão do PAF-SF. Lembrando que você deve evitar de utilizar caracteres acentuados, tá? Aqui nos nomes dos campos. Ele também é do tipo alfanumérico e o tamanho 10. Ok? Dessa forma nós definimos os campos do registro N2, tá? Agora vamos definir os campos do registro N3. Novamente aqui eu vou copiar esse código. Ok. O tipo de registro, o conteúdo dele será N3. O tamanho também é 2 e a posição também é a posição 1, tá? E é do tipo alfanumérico. Nós temos o outro registro, que é o nome do arquivo. Ele é do tipo alfanumérico e com um tamanho de 50 caracteres. O tamanho dele é 50. Voltando aqui no laudo, tá? O tamanho dele é 10. Aqui no N2 nós definimos como 1. Então vamos modificar aqui o tamanho para 10. Ok? Bom. Então, voltando aqui no N3, o nome do arquivo é um tamanho 50, é do tipo alfanumérico e será preenchido com espaços em branco à direita. O próximo campo é o código MD5. Então, vou informar aqui o MD5, ele também é do tipo alfanumérico e com 32 caracteres. Será preenchido com zeros, aliás, com espaço em branco à direita. Tá? Então, o registro N3 ele tem apenas 3 campos, que é o tipo de registro, o nome do arquivo e o MD5. Só que o registro N3 ele tem um detalhe. Tá? Se nós viermos aqui na definição dos registros, ele pode se repetir, tá? Porque ele contém a relação dos arquivos executáveis e seu código de autenticação. Ou seja, eu posso ter mais de um registro N3. Para isso, com isso, então, eu preciso aqui definir ou tirar esses espaços em branco que ficou aqui no nome dos registros, tá? O atributo repeatable. Tenho que definir aqui como true, tá? Então significa que o registro N3 ele pode ser repetido no arquivo. Ok? Agora vamos para o registro N9. O N9 ele não pode se repetir. Vamos aqui verificar a definição do N9. Aqui está.
Então eu tenho o tipo do registro, conteúdo N9, tamanho 2. E a posição também é 1. Tá? Então o valor padrão aqui será o N9, tamanho 2, posição 1. O próximo campo do N9 é o CNPJ MF. Então vamos alterar aqui. O tipo é um tipo numérico, tá? Com 14 posições. Como o tipo numérico com 14 posições não comporta o int, então tenho que definir aqui como o long. Tamanho 14. E no caso o padding será o 0 left, tá? Já que este campo é um campo numérico. Ok. Próximo campo do registro N9 é a inscrição estadual. Nesses outros registros aqui nós deixamos o acento, tá? Vamos retirar o acento. Ok. Vou apenas copiar esse aqui então no registro N9. É a inscrição estadual. Ele é do tipo alfanumérico com 14 posições. Ok? E nós temos aqui o registro, o próximo campo, né, que é o total de registro do tipo N3. Ok? Então aqui nós teremos um campo que irá identificar a quantidade de registros do tipo N3. E esse campo é um campo do tipo numérico. O tamanho dele é um tamanho 6, então eu posso definir aqui como integer. E no caso ele será preenchido com zeros à esquerda. Ok? Bom, e finalmente nós temos aqui agora o registro EAD. No registro EAD, vamos criar aqui um novo registro para esse arquivo. O nome desse registro será EAD. Ele tem o campo tipo de registro, o conteúdo é EAD, tá? E no caso do registro EAD, o tamanho dele é de 3 caracteres, também iniciando na posição 1. Ok? Então, 3 caracteres, posição 1. O próximo campo é a assinatura digital. Ele é um campo do tipo numérico. Aliás, ela é um campo do tipo alfanumérico, tá? Com 256 caracteres. E será preenchido com espaços em branco à direita, tá? Ok, então dessa forma nós definimos o layout do arquivo do anexo 10 do PAF-SF, tá? Qual o próximo passo agora? O próximo passo é nós gerarmos o código para que gere esse arquivo, ok? Nós iremos fazer isso então no próximo vídeo.